este ano ainda. Ok? Então, está com a palavra. Boa noite, queridos irmãos. Paz seja convosco. Por gentileza, os irmãos podem esperar mais um pouquinho de pé para a gente dar uma esticada na canela aí, né? Tô brincando, pode sentar, pode sentar. Gostou, né, senhora? Você gostou? Essa foi boa, não foi? Foi boa. Segundo livro dos Reis, por favor. Vai pôr na tela? 7. Segundo Reis 7. Põe o dedo aí, olha para mim, preste atenção no que eu vou dizer. Culto é relacionamento. Por isso que a igreja é chamada de noiva de Cristo. Quando a noiva faz culto, ela está chamando o noivo para se relacionar. Você sabe o que é o relacionamento entre um homem e uma mulher. Você sabe do que eu estou falando. Preste atenção. No relacionamento do culto, a noiva agrada, é de baixo para cima. Só que agora chegou a mão invertida do culto, de cima para baixo. O noivo vai corresponder agora. Preste atenção. O homem é o portentor da semente. O que é a semente? A semente é o poder de trazer existência o que não existe. Então, no relacionamento entre a noiva e o noivo, chega um momento que o noivo semeia a semente na noiva. Você não entendeu o que eu disse? A semente é a palavra. Então, quando a palavra é pregada, é o noivo semeando na noiva o poder de trazer existência àquilo que não existe. Eu quero que você preste atenção, eu vou ser breve, já sou um senhor, apesar, claro, de não parecer, e já estou pregando numa sequência aí de uns dias, né? E aí eu não tenho muito mais resistência. Então, eu vou trabalhar dentro da minha limitação. E eu sei que Deus vai falar com você. Então disse, capítulo 7, verso 1, então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, mais ou menos a estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Então disse o profeta: eis que com os seus olhos verás, porém disso não comerás. Esse texto que nós acabamos de ler é o ápice de um dos maiores e mais emblemáticos cercos da Bíblia. O cerco da cidade de Samaria, feito pelo homem mais poderoso daquela época, um general da Assíria, chamado Senaqueribe. Quando alguém falava o nome Senaqueribe, só de falar esse nome, Senaqueribe, as pessoas tremiam de medo. Porque esse Senaqueribe era um conquistador cruel. Ele mandou construir na entrada da Síria um arco gigantesco, feito de crânios humanos.
crânio das cidades que ele destruiu, que ele queimou, que ele sequestrou, crânio de pessoas que ele matou, assassinou. Então a fama de Senaqueribe como um general era de um conquistador cruel, impiedoso, de um homem que tinha uma capacidade maligna de conquistar e de destruir. E no capítulo 6, que antecede o 7º, o texto sagrado vai dizer que Senaqueribe tomou uma decisão de saquear, de invadir e de destruir Samaria, capital de Israel. Porém, esse general era um homem experiente. Quando ele chega com seu destacamento, preste atenção no que vou dizer. Quando ele vai chegando com seu destacamento próximo a Samaria, os camponeses, os homens, os trabalhadores daquela cidade estavam no campo trabalhando. Quando os moradores de Samaria viram Senaqueribe vindo com o seu exército, sabe o que eles fizeram, pastor Jerônimo? Eles tomaram a decisão equivocada. A decisão equivocada no meio de uma guerra é um passo para a derrota. Porque no meio de uma guerra, você tem que saber tomar decisões. E se você errar na decisão, você já entra na peleja em desvantagem. Quando Senaqueribe vem disposto a invadir a cidade, a derramar sangue, que os homens, que os valentes de Samaria viu Senaqueribe, sabe o que eles fizeram? Ao invés de oferecer resistência, ainda que com pouca força, os moradores de Samaria tomaram a decisão errada. Decidiram fugir da guerra e se esconder dentro da cidade. Obviamente, você entende muito bem do que eu estou falando, porque eu não estou falando nem de Senaqueribe, nem de Samaria, eu estou falando de você. Apesar de não te conhecer, de ao menos imaginar o seu nome, onde você mora, mas é de você que eu estou falando. Sabe por que você está passando essa pressão medonha? Sabe por que você está passando essa luta férrea, que você está a um ponto de desistir? Sabe por quê? Porque quando a provação apareceu, você tomou a decisão de fugir dela. Porque quando a luta veio, você se acovardou. Você olhou para você, em vez de olhar para o seu Deus. Você olhou para a sua capacidade, ao invés de você olhar para o Deus que você tanto ama, adora e louva, como eu vi você fazendo aqui nessa noite. Ou será que esse louvor, essa adoração é da boca para fora? Ou será que isso é só uma teoria para você? Por que você não põe em prática aquilo que você tanto fala, que você tanto acredita? Os samaritanos olharam para a condição dele, pastora Nina, ao invés de olhar para o Deus que ele servia. Ora, Senaqueribe era um homem experimentado em guerra, irmão. Quando Senaqueribe viu os moradores de Samaria fugindo, sem oferecer resistência, ele olhou para o exército e disse assim: está ganho. Está ganho. O outro general disse: mas como assim está ganho? Povo frouxo. E nós vamos vencer ele da forma mais horrível de todas. Quando os judeus fugiram, quando os samaritanos fugiram, pastor Jerônimo, pastor Kleber, eles entraram para dentro da muralha da cidade e trancaram a muralha, o portão com ferrolho de bronze, todos se tremendo. A Bíblia diz: se no dia da sua provação, você se mostrar frouxo, frouxa, quão pequenas serão as suas forças. Deus está descendo aqui através do seu Espírito para dizer a você: diga para o fraco: eu, o Senhor, sou forte. Ele está pegando na sua mão aqui nessa noite.
para te lembrar que você é fraco, mas que Ele é forte. Quantos podem abrir a boca e dar um brado de glória? Você pode ter entrado por essas portas enfraquecido por alguma coisa, mas quem te trouxe aqui é maior do que você. Ninguém está aqui pelo poder de querer estar aqui. Você sabia disso? Jesus disse: ninguém vem a mim se eu não permitir, se eu não o chamar. Você está aqui porque essa palavra é para você. Ah, a Mariquinha não veio, é porque essa palavra não é para ela. Essa palavra é para você. Quando os samaritanos trancaram com um ferrolho para dentro da muralha, Senaqueribe mudou a estratégia. Falou: a gente não vai precisar mais lutar porque já vencemos. Nós só vamos ter que esperar. Olha a crueldade de Senaqueribe. Ele pega um destacamento de 100.000 guerreiros e cerca Samaria, se acampa ao redor de Samaria. E aí você vai dizer: mas que estratégia é essa? A estratégia de Senaqueribe é o seguinte: os samaritanos serão vencidos por eles mesmos. Sabe por quê? Porque se eles estão trancados dentro da cidade, é uma questão de tempo da escassez bater a porta, do estoque de comida acabar, do estoque de água acabar. E como eles estão trancados por decisão própria, então eles não vão sair para a cidade, da cidade para buscar comida, para buscar água. Logo serão assolados pela própria necessidade e serão consumidos por si mesmos. Senaqueribe acampa-se e espera. A ótica do autor vai mudar, vai sair de Senaqueribe e olhar para o que acontece dentro da cidade. A escassez era tamanha que o imaginável passou a acontecer, que o nível de miséria ultrapassou os limites de condição. Redobre sua atenção. Olha o que o autor vai dizer. A escassez era tanta, que o povo que só comia coisa boa, o povo que respeitava as leis da kasherut de Deus, as leis de permissão alimentares de Deus, este povo que era seletivo com o que comia, por causa da circunstância, agora estava comendo esterco de pombo. Você não entendeu? Deixa eu explicar. Pombo é rato voador. É um dos bichos mais imundos que existe na natureza, é o pombo. Eu tenho um amigo, pastor Jerônimo, que ele foi trocar uma lâmpada assim, ó, igual essa, só que a calha aberta em cima, ele passou a mão no pó para trocar, sem saber, coçou o olho. Em cima tinha cocô de pombo. Ele coçou o olho e ficou cego. Não existe bicho mais imundo, é um rato que voa, chama pombo. A Bíblia Sagrada proíbe comer a carne do pombo. Imagina o esterco dele. Quando você se acovarda, quando você não quer encarar o desafio, quando você tem medo do seu inimigo, ele vai te levar aos níveis mais baixos de humilhação. Ele fez Israel se rastejar. Israel não estava perdendo para Senaqueribe. Israel estava perdendo para ele mesmo. E redobre sua atenção aqui. A maioria das derrotas e das baixas que você teve na vida, você não perdeu para o diabo. Você perdeu para você mesmo. Fruto de decisão errada. Fruto de não querer encarar o problema e ele ter virado uma bola de neve. Será que eu estou pregando para as paredes? Fruto de você se acovardar e se sujeitar
a condição que você não deveria se sujeitar. Você aceitou muita coisa por causa de medo. Você aceitou muita humilhação porque você não tinha atitude. O povo agora está comendo cocô de pombo. É a imundícia da imundícia. A Bíblia vai dizer que a escassez era tanta, minha senhora, que o povo estava pagando uma fortuna para comer a carcaça, a cabeça de um cadáver de jumento. Para quem não sabe, jumento é animal que não se come. A Bíblia proíbe comer carne de jumento. Se a carne do animal em perfeito estado de saúde é proibida porque é imunda, imagine a carcaça do animal podre. Mas para não encarar o problema, Israel se sujeita a esse tipo de humilhação. Sabe quanto tempo isso ficou? Redobre sua atenção: 8 meses. Eu não te conheço, eu não sei de onde você veio, não sei quem é você, mas o Deus que me enviou te conhece. Ele está falando com alguém aqui nessa noite, que está sob uma pressão gigantesca, uma luta gigantesca, e essa luta está durando 8 meses. O meu Deus, que me trouxe aqui, está mandando eu lhe dizer, que essa peleja, essa batalha de 8 meses, está com os dias contados, porque a resposta do teu Deus está chegando para a sua vida. Onde estão as pessoas que acreditam, recebem, e que pode dar um glória a Deus bem forte, que exalta o nome do Senhor teu Deus? Olha isso. A Bíblia vai dizer, eu estou falando de graus de humilhação. Cocô de pombo, 1 grau. Cabeça de jumento, 2 graus. O 3º grau agora. O rei de Samaria estava andando em cima da muralha. A muralha é larga, 16 metros a muralha. Ele estava andando com vestes reais em cima da muralha. De cima da muralha ele olhava o acampamento de Senaqueribe, e de cima da muralha ele fazia uma comparação com o que o povo estava vivendo. Ele tinha a visão do inimigo e do seu povo. A Bíblia vai dizer que ele está andando em cima da muralha, pastor Jerônimo, quando de repente ele viu um barulho, um burburinho dentro da cidade. E o rei parou e olhou para dentro da cidade. Quando ele olhou, 2 mulheres brigando. Não tem coisa mais feia do que 2 mulheres brigando na rua, né? 2 mulheres se arrastando pelo cabelo, gritando, e o rei parou, olhou, e o que está acontecendo aí? As mulheres brigando. Rei, eu vou lhe contar o que está acontecendo. Olha o mais profundo nível de humilhação. Olha o que a falta de atitude faz na vida de uma pessoa. Olha o que a covardia faz na vida de uma pessoa. As 2 mulheres pararam e falaram: rei, o negócio é o seguinte. Ontem eu e essa mulher aqui fizemos um trato. Nós não tínhamos que comer, nós fizemos um trato. Hoje eu mato o meu filho e nós comemos a carne dele. Amanhã nós matamos o filho dela e nós nos alimentaremos com a carne do filho dela. Só tem uma coisa, rei. Ontem eu matei o meu filho e nos alimentamos de sua carne. Só porque nós estamos brigando? Nós estamos brigando porque chegou a vez ela matar o filho dela e ela não está querendo matar. Quando o rei viu aquilo, a Bíblia diz que o rei rasgou as suas vestes. E ele estava vestido por baixo de pano de saco. Levante uma mão aí, por favor, só uma. Pode ser a direita. Satanás não vai tocar nos seus filhos.
As mulheres, as senhoras de Deus que me ouvem aqui, que dedicaram a sua vida a esta fé, e que têm os seus filhos dispersos, perdidos, desviados, o meu Deus está mandando eu lhe dizer: você não vai morrer sem antes ver a sua casa salva. Há uma trama do seu adversário para devorar os seus filhos, e Deus vai dar a eles livramento, não porque eles são bons, vai dar a eles livramentos por causa da promessa que Ele faz para você nesse dia. Ninguém vai se alimentar da carne dos seus filhos. Onde estão as pessoas que recebem o que eu estou falando? Porque é muito forte o que eu estou dizendo. Preste atenção no que vai acontecer agora. Preste atenção no que vai acontecer agora. Quando o rei rasgou as vestes, ele estava vestido de saco por baixo, ele deu um grito. E olha o que ele vai dizer: já sei quem é o culpado de tudo isso. Já sei quem é o culpado da gente estar vivendo essa humilhação. Já sei quem é o culpado da gente estar passando por essa luta. O culpado da gente estar vivendo tudo isso é o homem de Deus, Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá. Eu conjuro-te em nome de Deus, que eu vou livrar o meu povo dessa pressão, dessa humilhação. Porque se Eliseu é o culpado, eu agora tomei a decisão de mandar assassiná-lo e decapitá-lo. Agora, ouça isso. Se ele é o comandante da nação, ele está transferindo para o homem de Deus a responsabilidade que é dele. Já viu aquela história que as pessoas falam para você? Não, a culpa é porque você está indo para a igreja. A culpa é porque o pastor. A culpa é porque você ora muito, porque você não falta no culto. A culpa é porque você virou fanática, virou fanático. Já ouviu isso? O nome disso é transferência de responsabilidade. Deus desceu no Éden e disse: o que aconteceu com você, Adão? Você está diferente. Adão disse: pois é, eu também não sei, foi a mulher que o Senhor me deu. Já transferiu a responsabilidade. Aí Deus foi na Eva e disse: o que aconteceu, Eva? Ela: também não sei, foi a serpente. Essa síndrome de transferir a nossa responsabilidade para os outros está caindo por terra hoje. Nós vamos ter a dignidade de bater no peito e dizer: tudo que deu errado, não deu errado por causa dos outros, deu errado por causa de mim. Eu fui omisso, eu falhei, eu errei, e é disso que agrada a Deus. Porque o rei está passando para o homem de Deus, injustamente, a responsabilidade que é dele. Ele é que foi covarde, não Eliseu. Grave bem o que eu vou dizer: Deus nunca estará do lado do errado. Por mais querido que você seja, por mais amado que você seja, Ele não vai passar a mão na sua cabeça. Não passou na minha. Nas vezes que eu deslizei, Ele me arrebentou e me moeu. Depois disse: vamos, meu chefe, levanta, vem, não doeu nada. E eu: sim senhor, sim senhor. O rei chamou os capitães e disse: vão até a casa de Eliseu, o homem de Deus. Chega lá, decapita ele, traz a cabeça dele para mim, Deus vai livrar a gente disso. E Eliseu estava reunido com os anciãos lá na casa dele. Isso está acontecendo em cima da muralha, do outro lado da cidade. E Eliseu está lá na casa dele. Quando o rei aqui diz assim: capitão, vai lá e arranca a cabeça de Eliseu. Antes do capitão chegar, Deus havia chegado já. Porque Eliseu está na mesa, e ele se levanta e diz para os anciãos assim: o filho do homicida. Quem é o filho do homicida? O rei. Por que filho do homicida? Eu te explico. Porque esse rei é filho de Acabe.
o homicida, que havia matado Nabote por causa da sua vinha. Olha o que Eliseu diz. Ele se levanta e diz assim: o filho do homicida mandou vir aqui me decapitar. Irmão, imagine você estar com um grupo de pessoas de Deus, e aí Deus te dá uma revelação dessa, e você fala para as pessoas: ó, estão vindo aí para me matar. Irmão, eu sou o primeiro a correr pelas portas do fundo. Quem mata só você, eu não, vou embora. Não fica ainda mais da boca de Eliseu, que Deus não deixou cair nenhuma palavra da boca dele. Aí Eliseu diz assim: se Deus permitiu chegar a esse extremo, é forte o que eu vou dizer, é porque chegou a hora da virada da mesa. Recebe aí quem acredita. Você já está no seu limite. Você já está no seu extremo. Então chegou a hora da virada de mesa. A virada de mesa está chegando para alguém aqui nessa noite. Onde estão as pessoas que tomam posse dessa palavra? Onde estão as pessoas que acreditam no que eu estou falando aqui? Há uma trama maligna que está caindo por terra hoje. Há um plano maquiavélico que está sendo desfeito hoje. Eu vou dizer uma coisa: tem livramento que Deus nos dá que a gente nem sabe que deu. Mas esse você vai saber. Todo mundo ficou atribulado. Eliseu falou: fiquem calmos. Vamos esperar ele chegar e vamos ver o que vai dar. Daqui a pouco bateram na porta, capitão e um monte de gente. Preste atenção nisso. Tenho tempo para pregar, pastor? Tenho tempo para pregar? Posso pregar? Pode? Daqui a pouco o capitão bateu com a comitiva e entrou. A porta abriu e ele entrou. Quando ele entrou, ele meteu a mão na bainha e puxou a espada. Eliseu, lá na ponta da mesa, também enfiou a mão na bainha e puxou a espada. Só tem uma coisa: a espada do capitão é a espada dos homens. A espada de Eliseu é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra é uma espada afiada de 2 gumes. Sabe o que quer dizer gumes? Gume é o lado da lâmina. Observa que a palavra é uma lâmina que corta para 2 lados. Por quê? Um lado vai cortar na vida de quem crê, e o outro lado vai cortar na vida de quem não crê. Crendo ou não crendo, ela vai se cumprir do mesmo jeito, porque ela não depende de você acreditar no que ela diz. Ela vai cortar do mesmo jeito. Eliseu levantou, e quando ele meteu a mão na bainha, Eliseu levantou e sacou primeiro e diz: assim diz o Senhor. Uau! Assim diz o Senhor. Paralisou, irmão. Silêncio total na sala. Ele diz: assim diz o Senhor: amanhã, mais ou menos a estas horas, a escassez acabará, a porta trancada há meses em Samaria, e dar-se-á 5 quilos de farinha por 2 moedas, 2 alqueires de trigo por 4 moedas. A porta de Samaria é a primeira lâmina. O capitão cujo braço o rei se apoiava, olhou e disse: conversa de pregador. Você acha que eu vou cair nisso? Como pode?
A gente está trancado aqui, comendo esterco de pomba há 8 meses. E este homem está dizendo que o livramento, que humanamente falando é impossível acontecer. Ele está dizendo que o livramento vai acontecer amanhã, mais ou menos essas horas. Nós estamos comendo cocô de pombo e ele está dizendo que a porta fechada de Samaria, trancada, já está enferrujado os ferrolhos, de 8 meses fechado. Ele está dizendo que essa porta vai abrir e no lugar da escassez haverá abundância. Isso é conversa de pregador. Eu não acredito nisso. Eliseu olhou e deu a outra lâmina para ele. Disse: não acredita? Não tem problema. Então com os teus olhos verás, porém disso não comerás. Ouça o que eu vou dizer. Ninguém aqui é obrigado a acreditar no que eu estou falando. Você tem um livre-arbítrio de escolher. Acredita no que eu digo ou não acredita? Aí já não é problema meu. Mas aos que acreditam eu vou dizer. Essa luta que está se esticando há meses, essa escassez que está durando há anos, essa circunstância que te incomoda há muito tempo, Deus está mandando eu lhe dizer: amanhã, mais ou menos a estas horas, o livramento vai bater na sua porta e Deus vai mudar o seu cativeiro. Deixa eu ver quem é que acredita. Quem é que acredita? Quem acredita? Templo dos Anjos. Quem acredita? Como aqui isso vai acontecer? Boa pergunta, eu não sei também. Só sei lhe dizer que vai. Essa igreja terá uma semana de grandes milagres. As pessoas membros dessa casa vai viver uma enxurrada de milagres, manifestações sobrenaturais. Deus vai desatar coisas que estão amarradas há tempo, mas isso não é para qualquer não, é só para os membros dessa igreja, porque essa palavra é para os membros dessa igreja. O capitão olhou e disse assim: está querendo ganhar tempo, eu sei, eu entendo. Está com medo, não tem para onde correr. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar esse créditozinho para ele. Amanhã a gente volta e não mata só ele não, mata logo todo mundo. Aí que o povo batia o joelho um no outro. E Eliseu convicto naquilo que ele acreditava. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra profética, ela está em outro nível. E nós estamos aqui. Como a palavra profética está no nível elevado do nosso, ela não se encaixa com a nossa realidade. Então alguém está dizendo assim: poxa, que bonita a mensagem, mas eu acho improvável o decreto do juiz sair amanhã, sair essa semana. Eu acho improvável aquele laudo médico, eu acho improvável aquela porta de emprego, eu acho improvável, porque é muito em cima, eu estou passando uma luta de muito tempo. Pois é, Deus não depende da sua realidade para cumprir o que Ele fala. Ele vive numa outra esfera, numa outra dimensão. Então não encaixa agora, mas daqui a pouco a palavra desce e se encaixa perfeitamente, se cumpre na sua vida. Eu até estranho essa animação de vocês. Eu sou daqueles pregador cascudo que vou, igual um javali quando você solta que ele sai derrubando tudo. Vocês são animados, hein? Vocês deixam o pregador. Ó, o capitão foi embora. Isso era lá pela tarde, perto ali da tarde. O capitão foi embora. E ficou esse silêncio aí, ó.
Caiu a noite, Deus começou a trabalhar. Olha que coisa improvável. A Torá Sagrada, a Bíblia, a Palavra de Deus, aquilo que você chama de Antigo Testamento, nós judeus chamamos de Torá, no Sefer Vaikra, na Parashá de Tsaria, não entendeu nada do que eu falei, obviamente? Livro de Levítico, quando Deus manda tratar da lepra em hebraico é tsará, mas a Parashá é Tsaria, como lidar com a lepra. Nessas regras e nessas leis, está escrito que o leproso, uma vez diagnosticado pelo sacerdote, ele deve ser tirado do convívio social. Por quê? Porque a lepra, ela é uma enfermidade altamente contagiosa. Engraçado, a Bíblia diz que tudo que o leproso tocar, contaminado está, e não tem mais como limpar da contaminação. Então, a cama onde o leproso deitou tem que ser queimada. A bacia que ele bebeu tem que ser derretida. O que não dá para queimar tem que ser enterrado. Então era um nível muito elevado. Por que a Bíblia ela trata a hanseníase assim? Porque a lepra ela tem alguns sintomas. Uma delas, o sintoma de um leproso é que o leproso, ele, pelo fato de ser uma doença de pele, um dos 5 sentidos, uma das 5 portas de percepção do ser humano, ele perde a sensibilidade. Então, quer dizer, o leproso, você pode serrar a mão dele e ele não sente nada. Você pode tocar fogo no braço dele, ele fica olhando o fogo comer porque ele não sente. Isso é terrível, né? Porque isso é terrível, porque tem muita gente que é leproso e não sabe, né? Se você entra no culto e não sente nada, é sintoma de lepra. Se você ouve a palavra e não sente nada, pode ser que você esteja leproso e não esteja sabendo. Porque o leproso, ele perde a sensibilidade das coisas de Deus. Mas eu não vou falar de Sará, não. Vamos continuar. A Bíblia vai dizer que do lado de fora da cidade tem 4 leprosos. Como os leprosos não podiam morar junto com a comunidade, então eles se alimentavam do lixo que a cidade produzia. Eles ficavam no pé da muralha, e aí toda vez que a cidade jogava o lixo para fora, descendo em corda, em cesto, eles reviravam o lixo e comia da sobra. Só tem um detalhe, a escassez é tão grande que Samaria não está nem mandando o lixo para fora, está comendo o próprio lixo. E os leprosos estão morrendo. Os leprosos não têm o que fazer, então eles tomam uma decisão. Isso à noite, tá? À noite. À noite. O profeta acabou de liberar uma palavra lá dentro, não jogou nos grupos de WhatsApp, não jogou na internet, ninguém. Só quem estava ali é que sabia. Os leprosos do lado de fora à noite, eram 4. Um olhou para o outro e falou assim: o negócio é o seguinte. Para o lado de dentro da muralha a gente não pode entrar porque o portão está fechado. E o povo que está lá dentro está pior do que nós aqui fora. Do lado de lá tem um acampamento de um exército poderoso. Olha o que os 4 leprosos dizem. Se a gente ficar aqui, na condição estacionária que estamos, nós vamos morrer. Então não resta opção. É vergonhoso morrer sem tentar. Já que não nos resta opção, nós vamos tentar. Vamos no arraial do inimigo pedir comida para eles. Se ele nos der comida, viveremos. Se ele nos matar, morreríamos de qualquer jeito. Um olhou para o outro e falou: boa essa palavra. Eu abro um parênteses aqui para dizer a alguém aqui: Deus está esperando apenas uma decisão sua para fazer um grande milagre na sua vida. Deixa eu te explicar. Você está esbarrado na sua própria decisão, porque se você tomar uma decisão hoje, Deus começa a agir. O leproso olhou um para o outro e falou: boa, vamos embora? Vamos embora. Os 4 leprosos saíram marchando em direção ao exército, ao acampamento assírio. Quando eles chegaram lá: ô de casa, boa noite, tem alguém aí? Silêncio.
Coisa estranha. Abriram a tenda, comida na panela. Será que é uma pegadinha? Os cavalos amarrados no coxo, as armas encostadas na parede, as camas vazias, os armazéns lotados. Ué, cadê esse povo? Onde eles estão? A Bíblia vai dizer que quando eles tomaram a decisão de marchar em direção aos inimigos naquela madrugada, os 4 leprosos começaram a andar. A Bíblia diz que Deus multiplicou o barulho dos passos. Foi multiplicando o fraco, foi multiplicando o pouco, foi multiplicando, de modo que aquilo virou um barulho de um grande exército. E os inimigos, soldados de guerra, fique de pé, os soldados de guerra disseram assim: o rei de Samaria contratou o Egito para nos pegar de surpresa, contratou os moabitas para nos pegar de surpresa, está vindo um grande exército, uma grande nação. 100.000 homens fugiram da peleja, correndo, achando que eram vários países que estavam vindo, mas não era, eram 4 leprosos que tinham tomado uma decisão, indo em direção a eles. Por quê? Porque Deus quer que você só dê o seu primeiro passo. Uma mão levantada. Faça algo hoje, e Deus irá potencializar amanhã. Diga a uma palavra profética hoje, e Deus vai agigantar ela amanhã. Levante a sua mão para receber, porque eu estou profetizando. Essa é uma palavra profética para a sua vida. Dê o primeiro passo, e um exército de anjos te acompanhará nessa guerra, e vai fazer o seu inimigo bater em retirada, inexplicavelmente. Tem alguém que recebe mesmo, ou é só as crianças que estão ali do carro? Ó, pode sentar. Ó, eles entraram e falaram: vamos comer. E comeram. Só coisa boa. Só que os 4, isso, todo mundo que está dentro da cidade, irmão, dormindo. Eu não sei se Eliseu dormiu aquela noite. Mas uma coisa eu vou te garantir: enquanto você dorme, Deus trabalha. Aperta a mão de quem está perto de você e diga: enquanto você dorme, Deus trabalha. 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 Essa madrugada, quando você dormir, Deus vai estar trabalhando. E na segunda-feira de manhã vai ter surpresa para você. Ó, vai recebendo aí, porque é forte o que eu estou dizendo, hein? Aqui, ó. Já estou falando igual mineiro, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Uai, sou. Uai, sou. Vou terminar a mensagem. Aleluia. Os 4 leprosos desprezados, que ninguém dava nada, olhou um para o outro e falou: é muita coisa, muita areia para o nosso caminhão. Nossos irmãos estão lá dentro da cidade passando fome. Como a gente não dá conta de tanto, vamos voltar lá e avisar para eles que tem abundância aqui. Justamente aqueles que foram desprezados. Justamente aqueles que ninguém deu nada. Você entende o que eu estou falando ou não? Me dê licença para te falar. Teve gente que você não deu nada. Você nem deu bola para eles. Mas Deus vai usar eles para trazer a notícia para você.
Deus vai trazer eles para trazer a vitória para você. Eu estou falando e batendo no peito. Eu estou dizendo que essa fase de escassez, que essa pressão, que essa luta, que essa vergonha está acabando. E para quem crê, amanhã, mais ou menos a essas horas, tudo já vai estar diferente. Ei, povo abençoado. Ei, povo abençoado. Olha, os 4 falaram, tá certo. Pegaram os cavalos, o jumento, botaram comida em cima. E vem, ó. O dia vai amanhecendo. Eles vão e batem no portão trancado. O guarda vai, olha lá de cima e diz: oi! Eita, aqueles leprosos lá. Já vou logo adiantar para a gente não perder tempo. Tem pão duro não, viu? Mete o pé, vai embora. Some, cai fora. Os leprosos olham um para o outro e dizem: eu falo ou você fala? Eu falo ou você fala? Aí ele: não, fala você. Ele falou: uai, senhor, deixa eu dizer uma coisa, nós não viemos aqui pedir nada não. É verdade que eu já bati nessas portas várias vezes para pedir. E é verdade que todas as vezes, ou quase todas que eu bati para pedir, vocês disseram não para mim. Mas tem uma coisa, Deus não abriu essa, abriu outra. Maior do que essa. E eu vim aqui, bati dessa vez, não é para pedir não, eu vim aqui foi para dar, foi para trazer, foi para ajudar. Eu vim aqui foi para levantar, foi para livrar. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando com alguém aqui nessa noite que já teve muitas portas fechadas na vida. Eu estou falando com uma mulher, com um homem que já ouviu muito não, que já foi muito humilhado, que já riram de você. Pois é, Deus está virando essa roda hoje, essa roda gigante está virando, porque você vai bater nessa porta, é para socorrer, e não ser mais socorrido. Você vai bater nessa porta, para ela ser aberta, e você abençoar, ao invés de ser abençoado. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Deus está colocando coisa grande na sua mão, que vai deixar as pessoas ao seu redor assustadas. Assustada. Como é que é o negócio aí? Quer ver? Espera aí. Traz o jumento, traz o cavalo. Quando chegou aquele monte de farinha na porta da cidade, que o vigia viu aquilo, já está o dia estourando. Que o vigia viu aquele monte de comida, quase que ele pulou lá de cima. Ele: meu Deus, onde vocês arrumaram isso? Pois é, a história é longa. Deus trabalha de noite, quando a gente está dormindo. Deus espera apenas o primeiro passo, o resto Ele toma conta. Aí, o vigia ficou em pânico, saiu correndo. E a notícia correu na cidade: tem muita comida do outro lado da porta. Tem uma providência do outro lado da porta. E os moradores famintos, pastor Kleber, se amontoaram na porta da cidade. Todo mundo fazendo força para abrir aquele ferrolho. E a notícia chegou, sabe aonde? No ouvido do capitão. Lembra dele, o capitão? O capitão que diz assim: nem que se Deus abrisse janelas no céu. É verdade. Deus não vai abrir janelas no céu. Deus vai abrir porta na terra. Você está achando que Deus vai vir de um lado e Ele vai vir de outro. Eu estou dizendo, janela no céu são bênçãos espirituais.
Porta na terra são bênçãos materiais. E Deus está dizendo com clareza: não, eu já tenho te abençoado espiritualmente muito. Chegou a hora de eu abrir portas na terra. Então são bênçãos materiais que estão chegando para quem acredita. Você acredita, irmão? Você acredita, irmão? Você acredita? Uma grande porta vai se abrir e uma grande abundância está chegando. Lembra do capitão? Capitão, olha isso, pastor Jerônimo. Não fazia nem 24 horas que o capitão tinha ouvido da boca do profeta que a escassez ia chegar, só que agora ele está tão emocionado que ele se esqueceu da profecia. E não existe perigo maior na vida de uma pessoa do que se esquecer do que Deus fala. Você não pode se esquecer do que Deus fala. Você consegue lembrar do que aquela pessoa falou mal de você há 20 anos, você não esquece, mas do que Deus falou, você esqueceu. É o maior perigo que existe. Olha Jesus ficou 3 anos e meio pregando a mesma mensagem, a mesma para os discípulos, a mesma. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar. 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 Na hora que prenderam ele, os discípulos esqueceram da mensagem e fugiram. Mas o ímpio Caifás, que nunca tinha ido num culto de Jesus, que nunca viu Jesus pregar, que nunca ouviu ele falar isso, que ele ia morrer e ressuscitar, Caifás foi para Pilatos e disse assim: põe soldado na porta, porque eu ouvi dizer que esse homem vai ressuscitar. Às vezes Deus encontra mais fé lá fora do que aqui. Aqui é o lugar que ele tem que encontrar fé. Mas a gente esquece do que ele fala. Eu estou lhe dizendo, não esqueça desta palavra, porque ela vai se cumprir à risca na sua vida. O capitão se esqueceu, entrou em rota de colisão, área de risco. Quando você esquece o que Deus fala, você passa risco. O capitão foi e disse: calma pessoal, calma, deixa eu ir averiguar. O capitão foi e se posicionou na frente da porta. Olha o povo aí, tudo faminto. O capitão disse: calma, vamos abrir, vamos ver se é verdade. Na hora que abriu, abundância de farinha, abundância de comida, uma multidão de alimento e suprimento. E o capitão está bem no meio. Ele viu a comida, ele viu a abundância, ele viu. Só que o povo saiu correndo e atropelou ele. E ele morreu pisoteado na porta de Samaria, para cumprir a palavra do profeta Eliseu, que disse: certamente tu verás com os teus olhos, mas disso não comerás. Morreu amassado pela profecia do profeta. Levante a sua mão, porque eu entrego agora o microfone a quem é de direito. Quem não acreditar na obra que Deus tem na sua vida, vai ser amassado por ela. Quem não acreditar naquilo que Deus fala, vai ser pisoteado por ela. Só aqueles que acreditam tomam posse, é que sabe que essa porta fechada vai abrir, e do outro lado tem uma grande abundância, e a providência, a resposta de Deus, abre a boca e dá um grito de glória, exaltando o nome.